Bem-vindo ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Eu sou Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Eu ajudo você, engenheiro ou arquiteto, a faturar em ao menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. É um grande prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos continuar falando sobre legislação de projetos de bombeiro. A gente teve já 2 aulas, quem não acompanhou, nós tivemos 2 vídeos nos quais eu falei sobre legislação, sobre os decretos estaduais e sobre as leis. E hoje a gente vai dar uma olhada bem rapidinho para vocês entenderem o restante da legislação. Hoje nós vamos falar sobre as instruções técnicas, tá? Igualmente eu fiz das outras vezes, nós vamos olhar sobre a ótica de vários estados, tá? Então eu quero demonstrar que a maioria dos estados, praticamente todos os estados, Pernambuco, que é um pouco diferente, tá? Seguem o mesmo padrão. Inclusive, basicamente, todos os estados copiaram, né, a legislação do estado de São Paulo com pequenas modificações, tá? Então, a gente já viu isso aí em relação ao decreto e hoje nós vamos ver em relação às instruções técnicas. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui, né? Projetos de bombeiro, eles são a área da engenharia que mais cresce no Brasil. A ideia está demonstrando para vocês que nós temos uma uniformidade em todo o Brasil e que você entendendo um pouco sobre legislação vai facilitar muito a sua caminhada nessa área, tá? Então, preste bastante atenção nessa aula. Eu vou olhar algumas instruções técnicas, posso até dar alguma dica específica sobre alguma instrução técnica, mas o objetivo principal é comparar as legislações e, lógico, mostrando onde você tem que procurar as medidas de prevenção e combate a incêndio dentro da legislação, tá? E nós vamos procurar diretamente aqui dentro dos sites do bombeiro, ó. Eu sempre tenho aqui já o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, já fica sempre no jeito que eu estou sempre consultando. Então assim, ó, a gente entra, coloca no buscador lá Corpo de Bombeiros de São Paulo, Corpo de Bombeiros de Minas, Corpo de Bombeiros do Piauí, Corpo de Bombeiros do Amazonas e basicamente onde nós vamos procurar a legislação sempre é dentro do site do Corpo de Bombeiro, tá? No caso do estado de São Paulo e vários outros estados segue esse padrão, ó. Segurança contra incêndio, legislação, consulta, né? Aí nós temos aqui as legislações anteriores e legislação em vigor. Hoje nós vamos olhar, ó, e aí você vem aqui, hoje nós vamos olhar as instruções técnicas. Clicamos na instrução técnica, vamos aqui escolher uma instrução técnica, ó, saída de emergência, que é uma instrução técnica que a gente usa para todas as edificações, por exemplo. Ó. No estado de São Paulo é a instrução técnica número 11 e ela foi editada em 2019, tá? Então tá aqui, a instrução técnica número 11. E aqui, pessoal, se você olhar, você vai ver que todos os estados seguem exatamente o mesmo padrão, adaptando apenas ali onde é a instrução técnica do estado de São Paulo está a instrução técnica de tal estado, tá? Eles apenas adaptaram em relação a isso. Então, se você olhar todas as instruções técnicas, por exemplo, de saídas de emergência, vai ter basicamente essa mesma cara, tá? Você olhou uma, praticamente você olha de todos os estados. É claro que cada estado às vezes adaptou algum detalhe ou outro, por isso que é bom, claro, você não fazer um projeto do estado de Minas usando a instrução técnica de São Paulo, mas basicamente elas seguem esse padrão aqui, ó. Você vai encontrar dentro da instrução técnica aqui definições, os procedimentos, o cálculo populacional. Só vou falar aqui para vocês verem que nos outros estados é muito parecido, né? Aí vai explicando para a gente aqui sobre as larguras de saída, as exigências adicionais sobre larguras. Tá vendo? Ó, figura 1 que mostra aqui pilares nos corredores, né? Até que tamanho que eles são aceitáveis. Aí falando a figura 2 mostrando sobre portas. E assim vai. Ó, aqui fala ó, o cálculo, como que você usa, né? O número de unidades de passagem, P é população, C é capacidade da unidade de passagem. Vocês vão ver que tudo isso é muito parecido, tá? Depois a gente vai dar uma olhada rapidinho nessa instrução técnica, batendo o olho assim, né? Mas o objetivo agora mesmo é vocês compararem um estado com o outro, tá? Então, vocês vão vendo, vai tendo, ó, fala sobre rampa, condições de atendimento. Basicamente aqui a gente tem tudo. Aqui vai começar escadas, tá vendo? Terminou rampa, começa a falar de escada, dimensionamento dos degraus, a fórmula
Essa fórmula é a fórmula de Blondel, se eu não me engano. E aí vai continuando sobre caixa de escadas, como podem ser os degraus aqui se a escada for em leque, né? Para você ter uma escada balanceada. Aqui escadas em edificações em construções, que é muito importante. Escadas não enclausuradas, aqui vai falar dos tipos de escada, né? Aí nós temos escadas não enclausuradas aqui em cima, que são as escadas comuns. Depois nós temos a escada protegida, que ela já está dentro de uma caixa com porta corta-fogo e ventilação vinda através da fachada da edificação. Aqui é uma inovação da última instrução técnica, não tinha o local para o portador de necessidade especial, né, para o cadeirante. Hoje é obrigatório aqui, a partir, se eu não me engano, a partir de 2018, aqui no estado de São Paulo, já tinha essa obrigatoriedade. E aí vem, né, continuando aqui falando das escadas, ó, aqui é o modelo da escada protegida, você tem a janela junto à fachada e uma porta corta-fogo. Aqui está faltando ainda o local, eles usaram o desenho antigo, está faltando o local aqui pro cadeirante, né? Tem que estar, que não pegue esta, vamos dizer, a gente tem o raio, né? Tanto da porta quanto o raio da escada aqui, né? Se a escada tiver 1,20 m, a gente tem que ter o raio de 1,20 m, né? Aqui é um semicírculo a partir do ponto central. Tá vendo? A porta, elas não podem se coincidir, né? E aqui teria o local para o cadeirante com as medidas específicas aqui. Também não teria que ter esse local livre aqui, tá? E aí nós temos outros tipos de escada. Aqui a gente já tá falando, provavelmente, ó, da escada à prova de fumaça, que é uma escada que você tem que ter uma anticâmara e você tem que ter duto de ventilação para essa escada, né? Tá vendo? Ó? Duto de entrada, cadê? Ó? Duto de entrada e saída de ar. Aí você tem a anticâmara aqui. Aí tá falando que você pode ter um elevador aqui dentro também, né? Explicando um pouco sobre elevador de emergência e vai continuando. Aqui provavelmente, e aqui tá mostrando um corte, né? E aí continua. Aí tá falando da escada com acesso por balcões, né? E aí é quando você tem a ventilação feita no balcão. E continua, gente. E vocês vão ver, ó, nós aproveitamos, já estamos dando uma olhada geral aqui nessa instrução técnica, né? E depois a gente vai ver que os outros estados, aí a gente vai passar muito mais rápido, mas segue mais ou menos esse mesmo, mais ou menos não, segue exatamente esse padrão. A gente vai olhar pelo menos 1 ou 2 estados aí, para vocês compararem, ó. Aqui é uma escada aberta externa, ela é aquela escada que está totalmente pro lado de fora e ela é aberta, né? Então, às vezes a gente vê em grandes prédios, shoppings, às vezes eles adotam esse tipo de escada. Aí já começa a falar de corrimão, ó. Paramos de falar de escada, tá falando de guarda-corpo e corrimão. E aí vai determinando largura, a altura de guarda-corpo, largura, altura de corrimão, ó, 1,05 m, altura entre 80 e 92 por corrimão, e aí vai trazendo alguns detalhes aqui, algumas exceções, né? Principalmente exceção para o guarda-corpo, que ele pode muitas vezes se confundir com o corrimão. E aí vem trazendo, ó, corrimão intermediário, quando você tem uma escada com uma largura maior que 2,20, você tem que ter corrimão intermediário. Aí traz os elevadores de emergência, que eu trouxe o exemplo lá em cima. Área de refúgio, né? Aí quando você tem 2 áreas compartimentadas e elas com acesso a uma escada, ou uma escada comum, ou uma escada para cada uma, né? Isso aqui é exigido normalmente para hospitais, né? Você tem que ter uma área de refúgio onde você consiga fazer o atendimento, fazer a saída das pessoas de forma mais tranquila, né? Então nós temos a área de refúgio. E aí, ó, tá falando aqui da obrigatoriedade, ó, para H6, que isso depende provavelmente da altura, tá vendo? Acima de 12 metros e hospitais acima de 6 metros. Então, dependendo aí das características, você é obrigado a ter área de refúgio, né? Tá vendo? Aqui você é parede corta-fogo. Claro, pegou fogo de um lado, você consegue tanto usar essa escada quanto passar as pessoas para o outro ambiente para fazer aí uma saída de forma um pouco mais tranquila, né? Então H6 é escola com necessidades especiais, H2 e H3 são serviços de saúde, né? Hospitais e etc. aí, tá? Tá vendo? Hospitais e assemelhados, aí dependendo da área, a área vai falando que acima de 2.000 metros quadrados, etc. A área de refúgio aqui, salvo engano,
ela não pode ter área superior a 2.000 metros quadrados. E aí você vai compartimentando os ambientes, né? Então, basicamente, aí acaba a parte aqui que explica escada, corrimão, guarda-corpo, como se calcula saídas de emergência, fala que as saídas de emergência devem ser proporcionais ao público que ali está. E aí nós continuamos. Aí, olha só, presta atenção, porque depois a gente vai ver essas tabelas nas outras instruções técnicas dos outros estados, que nem sempre são chamados de instruções técnicas, né? E aí a gente continua. Ó. Aqui, essa tabela A é uma tabela que é muito utilizada, né? Ela é utilizada para dimensionar, basicamente, aqui a quantidade de pessoas para cada tipo de edificação. Aí nós temos aqui as capacidades de unidade de passagem. Um dia a gente olha com mais calma, mas a gente pega esses dados aqui para calcular o número de pessoas numa determinada edificação para cada tipo de ocupação, e a gente usa também para determinar a largura das portas, essas unidades, a capacidade da unidade de passagem, tá? Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que para uma escola, para a maioria das escolas, nós temos uma pessoa a cada 1,5 metro, tá vendo? A escola é grupo E. Então, a cada 1,5 metro de sala de aula, você tem uma pessoa. Por exemplo, uma sala de aula com 30 metros quadrados, você vai ter 20 pessoas, porque você tem uma pessoa a cada 1,5 metro. Aí vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o G1, G2, isso aqui são estacionamentos de veículo com ou sem abastecimento. Aqui, na maioria das vezes, salvo engano, é sem abastecimento. A gente não precisa saber tudo de cabeça, né, gente? E aí você tem uma pessoa a cada 40 vagas de veículo, ou seja, se você tiver 200 vagas de veículo, você considera que você tem 5 pessoas ao mesmo tempo naquele estacionamento, tá? Aqui, ó, H3, que é o hospital, 1,5 pessoa por leito. Então, cada leito você considera 1,5 pessoa. Se tem 2 leitos, você teria 3 pessoas. Se tiver um leito apenas num quarto, você vai considerar 2 pessoas, né? Sempre arredonda para cima. E aí, mais uma pessoa a cada 7 metros de área do ambulatório. Tá? Então, aqui você consegue saber, utilizar essa tabela para calcular quantas pessoas você tem no ambiente, e a capacidade de unidade de passagem, ela diz respeito às portas, rampas e escadas, o quanto de saída você vai considerar para aquela, quanto de porta você vai ter que considerar. Tem uma fórmula, né? Outro dia a gente entra mais a fundo, faz alguns cálculos aí, mas basicamente você usa essa tabela, que ela é bastante importante, então, para nós, tá? E aí aqui já tem a tabela B, que também é muito utilizada, né? A instrução técnica, ela é uma das instruções técnicas que é utilizada praticamente para todas as edificações, né? Você tem algumas medidas de proteção e combate a incêndio que são exigidas para todas as edificações. Por exemplo, extintor, saídas de emergência e sinalização. Essas medidas, elas cabem para todas as edificações, independente do tamanho. E saída de emergência é uma delas. E essa tabela aqui, a tabela 2 do anexo B, ela fala do caminhamento máximo. O quanto que uma pessoa pode caminhar no máximo para sair de uma edificação, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui de novo. Por exemplo, edificação do grupo C. Ele é um comércio, tá? A edificação C é do comércio. Então, uma saída de emergência no piso de descarga aqui nessa linha de cima e na linha de baixo para os demais andares, se você tiver mais de um pavimento. Então, uma pessoa que está no pavimento térreo, ela não pode caminhar mais que 40 metros até alcançar a saída, até alcançar a descarga, que é como a instrução técnica trata. E já nos demais andares, a pessoa não pode caminhar mais do que 30 metros para alcançar a escada, né? E aí a escada pode ser uma escada comum, escada protegida, escada à prova de fumaça, a depender da altura da edificação, tá? Depois a gente vai ver que tem uma outra tabela aqui nessa instrução técnica. Se você tiver, olha só, e aí a norma vai nos dando alternativas. Se você tiver detecção de fumaça, você pode caminhar até 35 metros. Se você tiver 2 saídas, para esse mesmo caso, sem detecção você pode caminhar 40 metros e com detecção 45 metros. Então imagina que você pode, em tese, ter alguma coisa parecida com 80, 90 metros de largura. Se você tiver escadas bem dimensionadas, 2 escadas, você pode ter uma edificação muito grande, muito comprida, com escadas bem posicionadas, né? Se tiver chuveiros automáticos, que são os sprinklers, para esse mesmo caso, ó, grupo C, que é comércio, né? Lógico, tem outros grupos aqui no meio, né?
você pode ter um caminhamento maior ainda, tá? Com saída única, você já começa com 55, se tiver 2 saídas vai para 75, e se tiver detecção vai para 90 metros. Então você imagina uma edificação com uma escada no meio e 90 metros. Você pode ter 90 metros para um lado e 90 metros para o outro, para alcançar essa escada, tá? Parece ser muito grande esse caminhamento, pessoal, mas 90 metros, uma pessoa que não tenha dificuldade em caminhar, caminhando vai conseguir aí alcançar esses 90 metros de forma muito rápida, se soar o alarme, se tiver detecção de incêndio, né? A pessoa caminhar calmamente, ela vai alcançar antes de um incêndio começar a criar um ambiente cheio de fumaça, né? Então, dá tempo de todo mundo sair circulando pela escada de uma forma bem tranquila, tá? Então, é só para a gente realmente demonstrar que nós temos essa tabela. Aqui embaixo a gente tem várias notas que fazem parte da tabela também. E eu vou dar uma acelerada aqui para a gente ver nos outros estados, né? Aí aqui a gente tem a tabela C, ela determina para nós os tipos de escada, olha que legal. Vou continuar aqui com a edificação do grupo C, que é comércio, tá? E aí a gente tem C1, que é comércio de risco baixo, né? Vamos dizer um comércio que venda provavelmente óculos, né? Que é basicamente vidro, armação de ferro, você tem um comércio de risco baixo. Isso aqui você consegue classificar de acordo com uma outra instrução técnica, que é a instrução técnica 14, aqui para o estado de São Paulo. E C2 é comércio de média e alta carga incêndio, e C3 são shopping centers, tá? Então, quando você tem um comércio com altura, o H aqui é altura, até 6 metros, você precisa apenas ter uma escada comum, não tem que ser escada enclausurada, tá? Aí para o C1, até 12 metros, NE quer dizer escada normal, né, tá? Ao contrário aqui. E também para C2 até 12 metros você não precisa ter uma escada protegida ou uma escada à prova de fumaça. Mas para o shopping, a partir de 6 até 12 metros, você tem que ter uma escada protegida, que é aquela escada que está dentro de uma caixa de alvenaria com porta corta-fogo, né? Depois entre 12 e 30 você tem que ter aqui, dependendo do risco, para o risco baixo, para o comércio ainda, uma escada protegida ou escada prova de fumaça para C2 e C3. E a partir de 30 metros, para todas elas, escada prova de fumaça, que é aquela escada que você tem uma anticâmara. Você tem uma anticâmara que a gente olhou lá em cima, então, mas aqui não é para a gente entender profundamente, é só para saber que nós temos essas tabelas, né? Tem aqui as tabelas, aí para cada tipo de ocupação vai determinando que tipo de escada que nós temos que ter. Ou escada comum, escada protegida ou escada à prova de fumaça, né? Também da mesma forma a gente tem aqui embaixo várias notas, né? Que é importantíssimo a gente conhecer e olhar. E acabou a instrução técnica, tá? Agora eu vou dar uma olhada rapidamente em outro estado aqui, gente. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar Corpo de Bombeiro de Minas. Vou pegar Minas Gerais aqui, ó. Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Minas Gerais já é aqui, ó. Você entra aqui, ó. Institucional, dicas de segurança, projetos de prevenção e combate a incêndio, legislação, aí leis, decretos, portarias, instruções técnicas, que é o que a gente está olhando. A instrução técnica número 8 lá em Minas Gerais, tá? Então entramos aqui, vou aumentar só um pouquinho. Isso aqui é só para a gente ver, ó. A instrução técnica ela é exatamente igual, tá, pessoal? Até a ordem aqui, os itens, ó, componentes da saída de emergência, cálculo da população, largura da saída, tá vendo? Ó? O N, que é o número de unidade de passagens, P é a população e o C, a capacidade de unidade de passagem. Vocês lembram que a gente viu nas tabelinhas? As larguras mínimas a serem utilizadas seguem o mesmo padrão, tá? Às vezes eles mudam, por exemplo, aqui, ó, 1,10 m correspondente a 2 unidades de passagem de 0,55 para as ocupações em gerais. Em São Paulo já se determina que é 1,30 m a largura mínima. Mas enfim, basicamente tem o mesmo padrão aqui, não muda nada. Vocês lembram que a gente tinha lá figura 1 e figura 2? Aqui só mudou a figura, mas é exatamente a mesma coisa que está mostrando, ó, as portas, etc. aqui. Aí vai seguindo, ó. Vai falando aqui das distâncias máximas, o número de saída por pavimentos, pequenos detalhes que podem ser diferentes, tá? Mas, no fundo, é exatamente o mesmo padrão, tá? A maioria das coisas não muda nada. Aí vem falando de rampa,
e vai seguindo aqui. Vocês vão ver, ó. Aí começa a falar de escada, as figuras são muito parecidas. Aqui tá um pouquinho mais detalhado, tá vendo? Mostrando os patamares, mas a fórmula de Blondel aqui, escada com lance balanceado, tá vendo? E aí vai seguindo, ó. Aí começa a falar que as escadas de acesso restrito, também tem isso aqui no estado de São Paulo. Pode ter mudado alguma coisa na ordem, mas no final é a mesma coisa, ó. E vai seguindo. Minas detalhou um pouco mais, tá até mais detalhada, tá vendo? Falando das janelas de escada enclausuradas protegidas. Essas figuras aqui têm exatamente iguais no estado de São Paulo. Pode ser que mudaram alguma coisa nas distâncias, mas as figuras são iguais, tá? Aí vem mostrando tudo aqui, tá um pouquinho mais detalhado até aqui em Minas, ó. Aqui já fala de uma escada à prova de fumaça, com duto de entrada e duto de saída de ar. Tá vendo? É exatamente o mesmo padrão, ó. Aqui já tá falando de escada ventilada por balcão, também igual de São Paulo. Escada protegida, que é aquela escada que a gente tem a ventilação na própria escada. Aqui já é uma escada aberta externa, desculpa. Escada aberta externa, ela tá pro lado de fora da edificação, com acesso a uma porta corta-fogo. Aqui a gente não tem parede, tem toda uma ventilação. Aqui já começou a falar de guarda-corpo e corrimão. A altura de guarda-corpo, a altura de corrimão. Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho para cima. Que a altura que está exigindo entre 80 e 92 é exatamente igual a de São Paulo. 1,05 m a altura do guarda-corpo. Também é exatamente o padrão de São Paulo. São padrões internacionais, né, gente? Então por isso que não muda, tá vendo? Essa figura aqui também, que fala das distâncias aqui, horizontais e verticais aqui, nos guarda-corpos e corrimãos, que não pode passar de 15 centímetros, é o mesmo padrão. Corrimão intermediário para escada com mais de 2,20 m, segue o mesmo padrão, e aí vai. Elevador de emergência, que é obrigatório para esses tipos de ocupação. É claro, pode ter algum detalhe diferente, uma exigência a mais para um tipo de ocupação ou não, mas em regra é exatamente igual, porque é lógico que é igual, né? Áreas de refúgio, tá vendo? Também vem seguindo aqui, acredito que siga exatamente o mesmo padrão, que é exigido para hospitais e assemelhados. E aí a gente segue, vamos correr um pouquinho mais rápido, vamos chegar aqui nas tabelas, porque vocês viram que é o mesmo padrão, tá? Ó, a classificação das edificações quanto à altura, que está falando da altura da edificação, quando ela é alta, baixa, média e medianamente alta e etc. E vem seguindo aí, fala do tamanho dos pavimentos, né? Você vê que aqueles inovaram, colocaram um pouquinho diferente, mas não tem muito como fugir, ó. Aí nós entramos nas tabelas aqui, ó, dimensionamento das saídas. Exatamente igual ao São Paulo, ó. Quantas pessoas por metro quadrado, vamos ver a ocupação do grupo E que a gente tinha visto lá, ó. E1 e E4, uma pessoa a cada 1,5 m de sala de aula, tá vendo? Então aqui é exatamente o mesmo padrão. Aí nós temos as capacidades de unidade de passagem, aparentemente aqui, pelo que eu tô olhando, é idêntico também, tá? E aí vai seguindo, tá vendo aí? Aqui tem as notas, né, que muito provavelmente são as mesmas notas de São Paulo, pode ter um detalhezinho ou outro, por isso dê uma olhada aí no seu estado, mas segue a mesma lógica, tá? Aí a gente tem aqui ó, as distâncias máximas horizontais de caminhamento, uma distância máxima que a pessoa pode caminhar. Segue o mesmo padrão, ó. Aqui são qualquer tipo de ocupação. Você lembra que lá eles trouxeram uma nota diferente para dependendo da altura, etc, né? Mas a lógica é a mesma. A tabela é o mesmo padrão. Só vai mudar a forma de você achar, classificar a sua edificação aqui e vai falar, ó, uma pessoa pode caminhar para esses tipos de ocupação entre 35 metros e 50, e depende se tem ou não detecção, tá? Mais de uma saída melhora o caminhamento, e com sprinkler melhora ainda mais. Então, exatamente o mesmo padrão, só muda um pouquinho aqui a forma de você enquadrar a classificação da sua edificação aqui, tá? E por fim, ó, nós temos aqui, ó, o número, aqui tá falando de número de saídas e tipos de escada, tá? São Paulo não exige um número mínimo para a maioria dos casos, tá? São Paulo, se é atendido o caminhamento e a largura da escada, São Paulo não determina que para alguns casos você tem que ter duas escadas, né? Aqui você já tem um número mínimo de escadas. São Paulo, nas outras instruções técnicas, seguia esse padrão aqui, tá?
basicamente aqui já terminou as nossas tabelas, tá? Então, vocês viram que é muito parecido. Eu vou seguir agora, vou dar uma olhada rapidamente aqui no Paraná. Vamos lá, Corpo Bombeiro do Paraná, ó. Corpo de Bombeiros no Paraná. Ó, nós já podemos pular aqui direto. A legislação de proteção e combate a incêndio. Aqui eles chamam de NPT, né? Norma de procedimentos técnicos. Vamos achar qual que é a saída de emergência, ó. Número 11, é igual a São Paulo. Vocês vão ver que é idêntico. Eu vou passar muito rápido agora. Vou aumentar um pouquinho. Aqui no Paraná é exatamente até os itens são iguais, tá, gente? Ó, a fórmula que a gente usa para o cálculo. É lógico, ó, tá vendo? Ele tem aqui, ó, são aquelas figuras 1 e 2 que tinham lá, que mostravam largura aqui dos pilares, tá vendo? Aqui ele colocou um detalhe a mais, ó, legal, já colocou um detalhe da sinalização que tem que se ter, né, no patamar. Tá vendo? A mesma figura, exatamente igual a gente tem aqui. Aqui tá mostrando sobre o caminhamento, tá? Isso aqui tem também na instrução técnica do Estado de São Paulo, mas não tá desenhado, não tem o desenho de como se medir o caminhamento. Aqui, quando você tem uma sala, um ambiente autônomo, se você tiver um caminhamento máximo até 10 metros dentro dessa sala, não conta esse caminhamento para saídas de emergência, você começa a contar a partir da porta. Muito provavelmente está falando isso, eu não li, mas em São Paulo é assim, tá? E se não tiver o layout, aumenta em 30% o caminhamento. Se você não tiver um layout interno desenhado, né, você teria que ter no máximo aqui 7 metros para você aumentar 9, 30% para chegar a 9 e pouquinho, menos que 10 metros. Passou de 10 metros interno, aí você conta esse caminhamento, tá? E aí continua. Um pouco às vezes mais detalhado, mas é exatamente o mesmo padrão, falando de largura mínima de escada. Tá vendo? Eles detalham um pouco melhor aqui no Paraná, que isso é muito importante, né? Isso aqui dá segurança para quem está fazendo o projeto. Mas, em regra, é exatamente igual. Ó. Falando de rampas, largura de rampas, falando das rampas secundárias, escadas, aí vai começar generalidades. As mesmas figuras, isso aqui provavelmente está falando de escada para o subsolo, né, que tem que ter uma interrupção, você não pode passar direto do térreo para o subsolo sem sair para fora. Uma pessoa não passa direto. Ó. A altura do guarda-corpo é o mesmo padrão, é exatamente o mesmo padrão. Aqui tem mais detalhes, bem bacana aqui essa instrução técnica. Tá vendo? Ó, escada com lanços curvos, também é o mesmo padrão. E vai continuando. Pode ter algum um detalhe diferente? Pode, mas tecnicamente é muito difícil, porque é tudo muito padronizado, né, gente? É física, é ergonomia das pessoas, né? Escadas, quantas pessoas podem sair por metro quadrado. Aqui tá. Eles estão falando que não pode ter portas nos patamares, etc. É um pouquinho mais, com mais detalhes, mas é exatamente igual. Está falando de escada comum, escada enclausurada protegida. Está falando aqui dos tipos de janela, que são proibidos, e o que é permitido. As mesmas figuras aqui, tá vendo? Aqui a gente não tem ainda, me parece, a exigência para a pessoa com necessidades especiais aqui, para o cadeirante. Tá vendo? Aqui já são a escada à prova de fumaça, duto de entrada e duto de saída de ar, e continua. Muito mais detalhada, muito legal aqui, né? Ajuda a tirar dúvida das pessoas, tá? Mas é exatamente a mesma norma, tá vendo? Aí tá mostrando o corte do duto de entrada de ar, duto de saída de fumaça e tal. E continua, vamos olhar as tabelas, ó. Aí vai mostrando, lembra aquela escada ventilada por balcão, é exatamente o mesmo padrão. Escada pressurizada, em São Paulo é uma outra instrução técnica que também acho que só tá remetendo para NPT 13, também em São Paulo é a instrução técnica 13. A escada aberta externa, tá vendo? É aquela escada que fica pro lado de fora, totalmente aberta e acessada por porta corta-fogo. Altura de corrimão e guarda-corpo, é o mesmo padrão aqui de São Paulo, tá vendo? Aí entrou em guarda-corpo, corrimão bem detalhado, muito legal. Então, continuando, tá vendo? Área de refúgio, vai seguindo o mesmo padrão. E vamos procurar as tabelas aqui para ver se são parecidas com as de São Paulo, ó. Exatamente igual de São Paulo, se pegar aqui ó, a escola que a gente tinha pego lá, uma pessoa a cada 1,5 metro, também unidades de passagem, aqui ela tá até, Minas mudou um pouquinho o jeitão da tabela, que tá idêntico. Aí tem as notas embaixo, e aí nós temos agora aqui a distância máxima a ser percorrida, ó, também o mesmo padrão de São Paulo e Minas, né, em um pavimento, né,
nos demais pavimentos aqui, com e sem detecção, com mais de uma saída, com ou sem sprinkler. Claro que o Estado pode ter a liberdade de mudar o caminhamento máximo, às vezes pode ter aumentado ou diminuído em algum caso aí, mas vocês veem que é exatamente o mesmo padrão para a gente aplicar aqui, tá? E por fim, aqui a distância máxima a ser percorrida. Ó. Aqui eu já posso falar para vocês que ela é diferente, tá? As distâncias são um pouco diferentes. Aqui tem 31,5, talvez em São Paulo seja 30, né? Aqui a continuação, distância máxima a ser percorrida, distância máxima a ser percorrida aqui. Precisa ver, né? Aqui tá colocando com chuveiro automático, com chuveiro automático. Com chuveiro e com chuveiro. Não sei porque tem uma pequena diferença. Não, aqui são o restante das edificações, não. Serem percorridas com ampliação, com aplicação da redução de 30%. Ah, já entendi. Vocês lembram que eu falei lá em cima que quando não se tem o layout, você perde 30% aqui do caminhamento. Aqui eles já aplicaram os 30% se você apresentar o desenho sem o layout, né? E aí você reduz em 30% e aqui eles já fizeram a conta para o projetista. É simplesmente isso. Vamos ver aqui, ó. Tipos de escada. Aqui também é a mesma coisa, ó. NE, EP e PF. Os 3 tipos de escada a depender da altura e a depender da ocupação. O mesmo padrão também de tabela, tá? Enfim, para ter terminado, ó, a termo de responsabilidade eles colocaram aqui, por exemplo, uma igreja, né? Muitas vezes a pessoa não precisa ter uma barra antipânico, mas o proprietário tem que preencher uma declaração de que aquela porta permanecerá aberta durante o evento, né? Durante os cultos, durante a missa, etc. Né? Basicamente, é mais termo de responsabilidade, mas vocês viram que a intenção minha foi mostrar que as legislações são muito parecidas, né? Praticamente iguais, com pequenas diferenças, pequenas formas de demonstrar, mas o espírito da norma e a forma de se calcular, de verificar público, etc., é exatamente a mesma. Então, quando a gente tem alguém que está mostrando para você em uma determinada instrução técnica, basicamente é o mesmo padrão com as suas adaptações, tá? Então vocês podem ver minhas dicas aí de forma muito clara, porque normalmente eu falo através das instruções técnicas de São Paulo, mas elas são replicáveis em todos os estados. E o que é diferente é muitas vezes a forma de você apresentar o projeto no bombeiro, o tempo que eles vão demorar para analisar, algum detalhe que eles pedem diferente, mas a forma de se prever as medidas de proteção e combate a incêndio, elas são iguais, exatamente iguais nos estados, apenas algumas diferenças, tá bom? Foi isso que eu queria falar com vocês e obrigado por assistir aqui. Continuem assistindo os vídeos, que aqui a gente dá dicas valiosas sobre projetos de bombeiro. E até o nosso próximo vídeo, que eu provavelmente vou continuar falando de instruções técnicas aí, talvez dar um passeio em todas as instruções técnicas, que são muitas, falar as principais características de cada uma, para que cada uma é aplicado, os principais pontos de cada instrução técnica, tá bom? Obrigado por você ter acompanhado aqui, é um prazer sempre ter você com a gente aqui e até o nosso próximo vídeo.